e compartilhar uma palavra em que Deus colocou em nosso coração essa semana. Eu creio que todos os dias o nosso Deus, Ele fala conosco. De alguma forma Ele fala conosco. E me perguntaram qual o tema, pai. Então foi a Dani, né? Que o Senhor vai colocar lá. Deus colocou no meu coração essa aqui, ó. As provações nos preparam para liderar. E eu quero só um pouquinho da atenção dos irmãos. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui edificados para a glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Eu quero falar um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, chamado José do Egito. Vamos ver o que esse homem tem para nos ensinar sobre esse tema. Gênesis capítulo 41. Diz assim a palavra de Deus: passaram-se 2 anos inteiros. Repita comigo. Passaram-se 2 anos inteiros. Glória a Deus. Meus irmãos, a história de José, ela é conhecida por todos nós. Sendo que a história de José, ela não se inicia nesse capítulo de número 41. A história do mesmo se inicia no capítulo de número 37. E os irmãos que são leitores da palavra de Deus aqui, sabem que o texto inicia dizendo o seguinte, que José era filho da velhice de Jacó. E por esta razão, amados, Jacó o amava. Você já deve ter ouvido da boca de alguns pregadores muitas versões do porquê Jacó o amava. E o porquê que Jacó mandou confeccionar uma túnica talá de várias cores para José. E eu não vim aqui essa noite discutir ou discordar dos meus irmãos pregadores, mas eu prefiro ficar com o texto bíblico. O texto sagrado, Jacó o ama, porque ele é filho de sua velhice. E como todos aqui sabem, Jacó mandou confeccionar uma túnica talá de várias cores para ele. Diz o texto, amados, que por conta desse amor, por conta dessa túnica, os irmãos de José nutriram em seu coração um sentimento de inveja. Diz a Bíblia que eles não falavam com José pacificamente. Isso me fez pensar o porquê da inveja. O porquê de não falarem com José pacificamente. Ora, José não tem culpa do pai o amar. José não tem culpa de o pai ter mandado confeccionar uma túnica talá de várias cores para ele. Na realidade, amados, os irmãos de José deveriam ficar chateados com o pai, porque é o pai que o ama. É o pai que mandou confeccionar essa túnica talá de várias cores para ele. Eu fiquei pensando nisso e eu cheguei na conclusão de que muitos problemas, amados, que ocorrem em nosso meio, nem ocorreria. Ao invés de nós ficarmos com raiva dos nossos irmãos, nós fôssemos orar e perguntar para o pai. Por que, Senhor? O Senhor levantou ela para cantar desse jeito? Por que, meu Deus, você levantou ele para pregar dessa maneira? E por que que o Senhor usa esse vaso para profetizar desse tanto? Muitos problemas nem ocorreriam em nosso meio se nós fizéssemos a pergunta para a pessoa certa.
E parece que Deus gosta de problema, amados. Parece que Deus gosta de uma confusão. Porque, além deles invejar, Deus vai dar sonhos para José. Eles já não falam com José pacificamente. E para piorar a situação, Deus vai lá e dá sonhos para José. E diz a Bíblia, mas que ele vai e conta a seus irmãos esse sonho. E quando ele conta a seus irmãos o sonho que ele tivera, o sentimento que era de inveja passa a ser de ódio. Você que já leu o capítulo de número 37 do livro de Gênesis, sabe que teve um dia em que Jacó mandou seus filhos apacentarem o rebanho lá em Siquém. Diz a Bíblia que, tardando eles, Jacó vai e chama José, e quando José entra na presença de Jacó, ele diz assim: eis-me aqui, meu pai. Jacó fala para ele: vai até Siquém, porque até este exato momento os teus irmãos não apareceram. E vai lá e traga a notícia dos teus irmãos para mim. Diz a Bíblia que quando José chega em Siquém, os irmãos de José já não estão mais lá. Aí, amados, a Bíblia diz que José está perdido naquela terra. Quem já leu o capítulo de número 37 sabe que o texto diz assim, ó: e achou um varão. Você só acha aquilo que está perdido, amados. Você só acha aquilo que você não encontra. E eu fiquei pesquisando quem era esse varão que achou José. E eu cheguei numa seguinte conclusão: que esse varão é uma teofania, é a manifestação de Deus em forma humana. Esse varão era Cristo. Esse varão vira para José e diz o seguinte: eles foram para Dotã. Eles estão lá em Dotã. Isso aqui, amados, me deixou pensativo. Porque se esse varão ele é uma teofania de Jesus Cristo, ele sabe das intenções dos irmãos de José. Ele sabe que os irmãos de José querem o matar. Se eu estivesse no lugar desse varão, eu ia dizer assim: José, não vai para lá não, porque esses caras estão montando uma casinha para você. Esses caras vão te matar. Eles vão acabar com a tua raça. Tem um laço para você preparado. Mas o varão não manda ele voltar para casa. O varão manda ele ir de encontro com uma emboscada. Agora preste atenção. Por mais que você esteja em obediência ao Pai, por mais que você esteja no centro da vontade do Pai, vai ter situações em que Deus não vai te livrar. Vai ter situações em que Deus vai permitir que você passe. Porque faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Por mais que você diga assim: Senhor, você poderia ter me livrado disso. Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que o Senhor permitiu que isso chegasse até a mim? Vai ter situações, amados, que Deus não vai te livrar. Vai ter situações que Deus vai permitir que você vivencie. Diz a Bíblia, amados, que quando José está chegando, os irmãos dele o vê de longe e falam o seguinte, ó: lá vem o sonhador. Vamos matar José e vamos ver o que será do sonho dele. Eu não sei se você já leu o texto, mas o texto diz, amados, que Rúben, o primogênito, intercede e diz o seguinte: não vamos matá-lo não, vamos jogar ele nessa cisterna bem aqui. Vamos jogá-lo nesta cova. Eu não sei se você pegou isso aqui, amados. Deus deixa cairmos no laço.
mas não deixa matar. Deus deixa nós cairmos em armadilhas, mas tirar a vida Ele não permite. E a revolta do diabo conosco é essa. Nós estamos passando por lutas, mas nós estamos aqui adorando. Estamos passando por provas, mas estamos aqui cultuando a Deus. Diz a Bíblia, amados, que como uma provisão divina, está passando ali uma caravana de ismaelitas. Eles tiram José dessa cova, dessas cisternas, e vão vender José. Dobre sua atenção agora. Não está no texto, mas eu vou pensar um pouco com os irmãos. Eu imagino José entrando naquela carroça e os irmãos do José dando gargalhadas, falando um para o outro: agora a casa do papai é nossa. Acabamos com a fama de José. Nós nunca mais vamos ver esse miserável, esse atormentador de irmãos. Eu imagino isso. Nós acabamos com a história de José agora. Amados, eles estão pensando que estão vendendo José para nunca mais o ver. Mas na realidade, eles estão vendendo José e colocando José na região em que Deus preparou para que José estivesse. Aí o Espírito Santo ministrou em meu coração que tem situações que parece que está nos tirando da rota. Mas na realidade, Ele está nos colocando na rota de Deus. Tem situações que parece que nós estamos saindo do caminho, mas na realidade nós estamos entrando no caminho em que Deus quer que nós passamos. Os irmãos de José, amados, estão pensando que nessa venda acabou para José. Mas eu imagino lá no céu, Deus brandando e dizendo: é agora que eu vou começar a desenrolar o meu propósito com José. É agora que o meu projeto vai ser iniciado na vida de José. E eu preciso liberar essa palavra para alguém nessa noite. Quem sabe, amados, você chegou aqui pensando que acabou, pensando que terminou, achando que não tem mais jeito, mas Deus manda te dizer que é agora que Ele vai começar o projeto dEle na tua vida. É agora que Ele vai desenrolar o que Ele tem para a tua vida. José é vendido, amados. E aonde é que ele vai parar? Na feira do rolo do Egito. Sabe quem chega por lá, amados? Potifar, general da guarda pessoal do rei. A biografia de José, amados, é que ele é forte e bonitão, formoso. Eu acredito que quando Potifar pôs os olhos em cima de José, ele estava pensando que estava comprando um escravo que iria trabalhar naquele trabalho pesado, trabalho braçal, trabalho de alvenaria, né? Ia trabalhar nas construções. Eu acho que ele pensou nisso, mas mal sabe ele que estava comprando e estava levando para casa alguém que o Senhor era com ele. Vai apertar um pouco, mas eu vou falar. Nosso problema, amados, é que nós não somos seletivos com as nossas amizades. Escute isso aqui. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar, Ele seleciona a dedo. Tem gente, amados, que não soma, tem gente que só subtrai. E está escrito: tudo que José coloca a mão na casa de Potifar, cresce, multiplica. Então funciona assim. Quando você anda com uma pessoa que teme a Deus, ela não subtrai, ela multiplica. Se você é crente, você fica mais crente. Se você é de oração, você fica mais de oração.
Se você ler a palavra, você fica apaixonado pela palavra de Deus. Amém, amados? Daniel, eu estou nesse culto aqui, mas eu estou quase parando. Eu estou quase desviando. Mas claro, olha as tuas amizades. As tuas amizades só falam em pecado, amado. As tuas amizades só falam em erro. Só falam em coisa contrária. Não falam em santidade. Não falam em oração. Não falam em consagração. Não falam em jejum. Então, amados, tem gente que nós devemos abrir mão. Que não soma. Só subtrai. Amigos que não te levam para próximo de Deus. O amigo de verdade te traz para o altar do Senhor. Te traz para perto de Deus. Ele não te joga na lona. Ele te traz para próximo do Senhor. E tudo que José toca, cresce. Tudo que José toca, multiplica. Você já reparou que tem companhia que respira Deus? Você fica perto dele e já dá vontade de orar? Porém, o contrário também é verdadeiro. Tem gente que você fica pertinho, 1 minuto, você já está pecando. A gente não consegue. É de segundo. Amados, e por conta disso, eu não sei se você leu o capítulo 39, a Bíblia diz que Potifar vai colocá-lo como mordomo-chefe. E tem coisas na Bíblia, amados, que está nas entrelinhas. E você olha para o texto e fala assim, Jesus, que revelação é essa? Olha o que o texto diz no capítulo 39. E pôs os olhos dele a mulher de Potifar. E pôs os olhos nele a mulher de Potifar. Não sei se você pegou isso aqui, amados. Ela não põe os olhos nele antes da consagração. Ela põe os olhos nele depois que ele é promovido. Preste atenção. Enquanto você não se envolve, enquanto você não faz nada, enquanto você não se põe de pé, enquanto você não ativa o seu chamado, nem o diabo está nem aí para você. É Deus começar a te promover, é Deus começar a te levantar. A Bíblia diz que ela se virava para José e dizia, deita-te comigo. E José se virava para ela e dizia o seguinte, como eu pecaria contra meu Deus e o meu Senhor Potifar? Amados, a Bíblia diz que era todo dia. Todo dia. Todo dia ela colocava José contra a parede. Você não observou que quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, que é todo dia? Tudo para tirar teu foco, tudo para tirar do propósito, tudo para te arrancar desse nível que você está querendo chegar e que vai chegar. Mas olha para cá. José dizia, como eu pecaria contra o meu Deus? Amados, quando José dizia isso, não tinha ninguém por perto. Ele estava sozinho. Só tinha Deus olhando para ele. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, vai machucar essa. Mas eu vou perguntar. Quem é você? Quando não tem ninguém te olhando. Quando não tem ninguém te vendo. Quando não tem pastor por perto. Quando não tem liderança por perto. Quem é você? No culto como esse aqui, amados, dá para fazer cara de profeta. Dá para fazer cara de vaso. Mas quem conhece a nossa realidade, lá no íntimo, é Deus. E se tem coisa, amados, em que Deus não se impressiona é com espiritualidade cênica, teatral, de levantar a mão e gritar.
A gente que se impressiona com essas coisas, fala, nossa, fulano tá cheio, fulano tá usado, tá cheio nada, mano. Tá postando pornografia na internet, tá fazendo dancinha de TikTok, tá falando mal dos irmãos, tá cheio nada. Consegue impressionar a gente, mas Deus não, amados. E eu vou te falar uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite que Ele está te vendo. Ele está nos vendo. Eu imagino a mulher de Potifar dizendo o seguinte, não tem ninguém aqui por perto não, vamos ali. Aí ele tem sim, Deus está me vendo, Deus está me olhando. Flávio Josefo, amados, era um escritor 70 anos depois de Cristo. Flávio Josefo diz que teve um banquete lá no palácio de Faraó e a mulher de Potifar fingiu-se estar doente. Ela liberou todo mundo para ir para essa festa e falou assim, só José fica. Cheira danada. Só José fica. Ela fez uma casinha para ficar sozinha com José. E quando ela vê José, ela o agarra. E naquilo que ela o agarra, José foge. E naquilo em que José foge, ela arranca a túnica de José. Flávio Josefo diz que para ela seria uma honra para José ter um caso extraconjugal. Aí Josefo põe uma vírgula e diz o seguinte, mas ela não conhecia o Deus, o caráter de José. Eu vou liberar uma palavra para quem tem glória para dar nessa noite, amados. Ela arranca a túnica, mas ela não arranca a intimidade com Deus. Ela arranca a túnica, mas ela não arranca a comunhão que você tem com Deus. Ela arranca a túnica, mas ela não arranca a tua vida de altar. O problema dessa geração, amados, é que nós estamos muito preocupados com túnica. Porém, nós devemos saber de uma coisa. Antes de ter túnica, tem intimidade primeiro. Antes de ter túnica, tem comunhão primeiro. Amados, perca a túnica, mas não perca a comunhão com o Senhor. Perca a túnica, mas não perca a sua intimidade com Deus. Sabe por que tanta preocupação com túnica? Porque túnica dá visibilidade. Tá chegando lá, o cara da túnica. E ela é cheia das cores. A visão. E tem gente brigando e brincando por conta de túnica. E esquece que intimidade não se acha em lata de lixo. Intimidade, amados, nós pagamos um preço para ter. Mas para a gente perder é rapidinho. É no piscar de olhos. A gente perde a intimidade com Deus. Amados, Potifar está chegando e quando ele chega, ela faz aquela cena. Tentou me violentar. Interessante que Potifar ele não ouve os dois lados da história. Ele só escuta o que ela diz. Ele vira para o soldado e fala o seguinte: prende esse estrupador. Se tu me imitar, tu vai ver. Isso aqui é lindo, amados. José prefere ser preso de que viver livre na liberdade do pecado. Eu abro a minha mão, eu abro mão da minha liberdade, mas a minha consciência está tranquila. José dorme em paz e acorda em paz, porque não tem capeta apontando para ele dizendo assim, tá pegando a mulher do chefe, hein? Tu diz que é crente, mas a mulher do chefe, tu foi lá dar uma beliscada, né? Isso é sério, amados. José diz o seguinte: eu estou preso, mas a minha consciência está limpa. E olha o que o texto diz, amados. Agora aqui é um mistério.
E o Senhor era com José na prisão. O mesmo Deus que era com José na casa de Potifar, agora é com ele na prisão. E o que eu e você não devemos abrir mão, mas é disso. É de Deus ser com a gente. Porque se o Senhor é com a gente, não depende do lugar. Onde você for, você é abençoado. A tua mão está ungida, o teu pé está ungido, a tua boca é ungida. Onde tu bota a mão, cresce. Onde tu bota o pé, prospera. Onde tu abre a boca, acontece que Deus fala assim: eu estou nessa palavra aí. Tu pode estar em qualquer lugar, porque você tem intimidade com Deus. Diz o texto que o carcereiro vai pegar a chave do cárcere e vai colocar na mão de José. Ele diz assim, ó: todos os presos estão no teu controle. Amados, confiança, essa é a palavra. José transmitia confiança aonde ele passava. Ele era o homem da confiança do seu pai, ele era o homem da confiança de Potifar, e agora ele é o homem da confiança do carcereiro. Quer desfazer uma mentira? Conviva. Eu imagino um carcereiro dizendo para José, pastor Cleiton, depois da história: rapaz, mas que mulherzinha, hein, bicho? Osso do céu. É que eu não posso te ajudar, José. Porque se eu te ajudar, minha cabeça rola aqui, escada abaixo. Mas essa mulherzinha não é gente, não. Eu imagino essas cenas acontecendo. Amados, quer desfazer uma mentira? Conviva. Não dá pra gente ficar de máscara o tempo todo. Por mais que esteja colado, que o super bom de uma hora cai. As máscaras caem. Então aprenda isso, amados. Antes de você julgar alguém, procure saber os dois lados da história. Que só assim você saberá quem é o mentiroso da história. Diz a Bíblia, amados, que o padeiro e o copeiro vão pecar contra o rei. Vão ser presos. José tem agora 2 companheiros de cela. E diz a Bíblia que ambos vão ter sonhos. E eu não vou entrar no mérito do sonho deles aqui não, senão fica muito longo. A Bíblia diz que José interpreta aquele sonho. Ele diz assim: em 3 dias o copeiro, em 3 dias o padeiro vai morrer, vai ser enforcado, e em 3 dias o copeiro vai ser restituído a seu cargo. Aí ele olha para o copeiro e fala o seguinte: Cleiton, quando tu estiver lá, lembra de mim. Lembra-se de mim. Isso aqui é massa demais, irmão. Rapaz, lê a Bíblia, Matos. É bom demais. Aí ele olha para o cara e fala assim: lembra-se de mim quando tu estiver lá. 3 dias se passaram, meus irmãos, e o pedreiro morre e o copeiro volta para o seu cargo de origem. Não está no texto, mas eu imagino José dizendo o seguinte para os outros presos: falou, galera, tô indo, porque quem eu ajudei está lá agora. Agora ele vai preparar para o meu lugar aqui, eu tô indo. Beleza? Foi um prazer te conhecer. Beleza? Um dia nós se vê por aí. Quem eu ajudei já está lá no palácio. José só esqueceu de uma coisa, amados. Que tem gente que só está com a gente quando a gente está preso. Quando vai para o palácio, quem é o Cleiton? Eu nem vi. Léo? É um ente querido, mas nunca vi falar. Quem é esse? Só lembra da gente quando está preso com a gente. Quando vai para o palácio, esqueceu. Entrou em amnésia. Ficou doido. Diz a Bíblia que vai passar 2 anos inteiros. Repita comigo de novo, amados. 2 anos inteiros. Nada na Bíblia está escrito por acaso, amados. Por que 2 anos inteiros preso e não 2 anos inteiros solto?
Quem já teve oportunidade de ir em presídio e conversar com alguém que já foi preso, o tempo dentro da prisão, amados, apesar de ser o mesmo tempo, é diferente de quem está aqui fora. Lá na prisão, para dar 10 horas da manhã, parece uma eternidade. Eu nunca fui preso não, né? Só estou explicando aqui. Parece uma eternidade. Aqui fora, o tempo voa. Já está acabando o ano. E lá para os caras lá, janeiro ainda, não passa. E José fica 2 anos inteiros preso. Isso depois dele ter revelado o sonho do copeiro. Amados, o tempo da espera dói. Porque você espera, e você espera. E eu gosto do texto, amados, porque o texto vai dizer que o José vai ficar cabeludo e barbudo. Porque até então, a gente está vendo um José forte. Um José que não se abala. Agora a Bíblia vai mostrar um José frágil. José não quer mais cortar o cabelo. Ele não quer mais fazer a barba. Ele está cabeludo, está barbudo. E como é lindo ler essas coisas na Bíblia, amados. Porque essas situações são parecidas com as nossas situações também. Tem hora que a espera gera frustração na nossa vida. A gente começa a falar, eu acho que vai acontecer e não acontece. Eu acho que minha hora vai chegar e não chega. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Teve uma vez que eu falei isso, eu falei, rapaz, eu matei quem quando eu estava bêbado, atropelado? Que eu não lembro disso, não lembro. Que as coisas não acontecem na minha vida. Com certeza com você também aconteceu. Quem já viveu a fase das promessas? Deus promete e não acontece. Deus fala assim, ele dá uma promessa e fala assim, essa semana vai. Aí passa a semana e não acontece. Fala assim, esse mês vai. Passa o mês e não vem. Aí fala, agora esse ano vai. E não acontece. Eu já falei isso aqui uma vez. Mas eu vou falar de novo, não estou nem aí. Falar que sou discípulo aqui, não estou nem aí. Quem quiser ouvir, ouve. Mas eu fiz um concurso público uma vez. Foi em 2013. E eu passei dentro das vagas do concurso. Eu falei assim, agora vai. Eu comprei até um coturno. Foi, Alice? Comprei o coturno, deixei guardado. Falei, agora eu vou ser nomeado. E ainda passou a matéria no jornal, né? Vai ser nomeado 70, a gente explicou tudo. Irmãos, 8 anos se passaram. Eu fui nomeado com 8 anos e meio. As pessoas olhavam assim para mim e falavam assim, tu ainda está orando por esse concurso? Eu falava assim, estou porque eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou que é meu e não vai tirar. Eu falei assim, rapaz, mas tu é homem de fé mesmo. Eu falei, graças a Deus. Eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza como que eu estou vendo vocês aqui. Eu falei, eu vou entrar, porque Deus falou. Eu tinha recebido uma palavra antes de um homem de Deus sobre esse assunto. Eu peguei e tomei posse. Mas eu não sabia que ia demorar 8 anos. A ponto de querer devolver até a mulher para o pai. Eu falei, leva isso aqui, eu não dou conta não. Mas enfim, Deus foi lá e cumpriu, porque o tempo de espera dói, amados. A gente acha que Deus está caducando, né? Ah, Deus caducou. Não, amados, Deus não caducou, não. A promessa ainda está de pé. A promessa vai ser cumprida. A promessa vai ser revelada na tua vida ainda. Tenha fé. Guarde essa palavra no teu coração. E olhe para cá. O tempo não é teu inimigo, não. O tempo ele está a teu favor. Se tem uma pessoa que tem que se preocupar com o tempo, é Satanás. Porque quanto mais o tempo passa, mais próximo está da destruição dele. E para nós não, é o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a promessa se aproxima de nós. Amém, amados? Então o tempo ele está em teu favor. Agora, por que 2 anos inteiros? Porque se o copeiro se lembrasse antes, sabe o que José seria, amados? Lavador de copo. E Deus não tinha esse cargo para José, de lavador de copos. Deus tinha um governo para dar para José. O objetivo era transformá-lo em governador. Não era um lavador de copo.
Então 2 anos, amados, é porque Deus está dizendo o seguinte: eu tô te forjando mais um pouquinho. Eu estou te alinhando mais um pouquinho. Eu estou te preparando. Porque se eu te der agora, você vai se perder. Se você receber essa bênção agora, você vai desviar. Então Deus está preparando, amados. Está preparando. As coisas já estão prontas. Quem não está pronto somos nós. Já está tudo liberado no céu, amados, para a nossa vida. Deus só está nos preparando. E o tempo é teu amigo. Deus, Ele te ama tanto, amados, que Ele não vai antecipar o que Ele tem para a tua vida. Amados, quando completa 2 anos, nem José sabia que tinha terminado o tempo da prova. O palácio de Faraó está de cabeça para baixo porque ele teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Agora pega essa, amados. O reino de Faraó está de cabeça para baixo por causa de José e nem ele sabe disso. Amados, quando termina o tempo da prova, nem a gente percebe que acabou. Porque é tanto vento que nós passamos, é tanta tribulação, que você fala assim: será que é para mim mesmo? Essa porta é minha? É tanto vento, né, diabo? Tanta tribulação que fala assim: rapaz, não é para mim não. Mas onde José está? Está preso. José está preso, mas Deus não está. O nosso problema é que nós limitamos Deus nas nossas prisões. Só que Deus, Ele não precisa de chave para abrir porta. Ele não precisa de chão para andar. Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto nós estamos presos, Deus está dizendo assim: eu já entrei. Eu já estou aqui, ó, no palácio. O teu nome já está na boca do rei, rapaz. Fica sossegado. Vai dar certo. Amados, o copeiro vira para Faraó e diz o seguinte: eu conheço alguém. Preste atenção, amados. Tem gente que te conhece, que esqueceu de você. Que você ajudou e esqueceu de você. Porém, Deus não esqueceu, amados. Essa pessoa vai falar teu nome na marra. Nem que seja entre os dentes, mas vai falar teu nome. Porque é Deus que faz. Conheço alguém, o nome dele é José e ele está lá na prisão. O copeiro fala para o rei sobre o porquê que ele estava ali e porquê que ele tinha voltado. Eu já estou terminando, amados. Um soldado chega na prisão e faz a seguinte pergunta: quem é José? Aí José: eis-me aqui. Ele fala: rompe, o rei manda te chamar. Você acha que José saiu de qualquer jeito, amados? Primeira coisa que fizeram foi chamar um barbeiro. Corta o cabelo e faz a barba. Porque semblante de prisão é uma coisa, agora de governador é outra, amados. Aleluias. O semblante de quem está preso é um, de quem vai governar agora é outro. Pegou essa, amados? Semblante da prova é um, da vitória é corta o cabelo e faz a barba. E bota uma roupa nova. Amados, tem gente que não vai te conhecer. Você vai passar, ele vai falar assim: vixe, é ele mesmo? Vamos fazer assim: é não, mas é ele mesmo. Vou até mais perto para ver se é ele. Vai acontecer isso na tua vida, amados. Amados, a parte linda está aqui, ó. Veja bem. José está diante de Faraó e ele escuta a seguinte história: haveria um homem como este em que haja o Espírito Santo de Deus? Faraó está vendo Deus na vida de José. E a grandeza do Evangelho não é as coisas que você tem. A grandeza do Evangelho não é teu carro, não é tua casa, não é tuas roupas, não é teu emprego. A grandeza do Evangelho é a unção que você carrega de Deus na tua vida. Essa é a grandeza.
Não adianta a gente andar todo arrumadão, todo cheirosão, e as pessoas não vê Deus em nossa vida. Porque quando nós temos o Espírito de Deus é diferente, amados. Faraó vai colocar José como governador do Egito. E para completar, ele ainda arrumou um casamento para José. Pega essa aqui, amados. Quando acabar o tempo da prova, Deus vai te dar um cargo de chefia. E você que é solteiro e solteira, Deus ainda vai te dar um casamento. Glória a Deus. Espera o tempo certo, amados. Deus não vai te dar qualquer pessoa para você casar. Você que é mulher, Ele não vai te dar um homem para você casar e você está se arrumando para a igreja, Ele te encher de tapa e dizer, você não vai para a igreja não. Deus não vai te dar uma mulher em que não ora por você e que não intercede por você. Deus está preparando todas essas coisas para você. Amém, amados? José agora está na boca do celeiro agora. Eu vou dar aqui, eu vou fazer uma conjectura aqui. José está com... A Bíblia diz o seguinte, amados, que os irmãos de José vão lá comprar alimentos porque a fome era global. Aí José está com a prancheta bem assim, ó, fazendo os cálculos. Aí de repente ele olha aqueles mulambados chegando. Ele olha assim. Ele, Rúben, Judá, Dan, uai, são meus irmãos. Agora por que ele reconhece os irmãos? Porque semblante de invejoso, amados, é o mesmo. Semblante de cara que tem raiva, ódio, é o mesmo, não muda. É a mesma coisa, é a mesma ladainha, é o mesmo mimimi. É a mesma frescura, como diz meu pai. Aleluias. Ele reconhece os irmãos. Mas eles olham para José e não o reconhecem. Porque quem obedece o pai, quem continua negando o pecado, tem um semblante diferente. Vão olhar para você e dizer o seguinte, rapaz, que brilho é esse? Você é diferente. Está mais brilhoso. Ainda mais que a gente tem careca assim que brilha mesmo. Fulano anda todo arrumado, mas não tem esse brilho que tu tem. O Espírito de Deus, amados, em nosso coração. José, quando ele olha para os irmãos, amados, está escrito: e lembrou-se José dos seus sonhos e começou a chorar. Amados, passou um filme na cabeça de José. Só que não é aquele filme de 1 hora, 2 horas, aquele filme bem rápido. Passou um filme na cabeça dele. Ele lembrou do tempo da prova, ele lembrou do tempo dos vales, do tempo das atribulações. E ele começou a chorar. Os irmãos de José, amados, vão comprar alimentos pela segunda vez. Aí dessa vez José se dá a conhecer. Aí ele fala o seguinte: vocês me tentastes com mal, mas Deus transformou isso aqui em bem. E ele, o coração de José é tão misericordioso que ele fala o seguinte: não chora não, porque foi Deus que me trouxe para cá, para que não houvesse a escassez da humanidade. Eu quero até te agradecer pela tua inveja. Por causa da tua inveja eu vim para cá. Ô, meu irmão mais velho, eu quero até te agradecer porque tu ficou com raiva de meu pai ter me dado aquela túnica tá lá. Porque por conta da tua raiva eu estou aqui hoje como governador. Muito obrigado pela tua inveja. Muito obrigado pelo teu ódio. E muito obrigado por vocês não falarem comigo pacificamente. Porque por conta dessas coisas, Deus me trouxe para cá para que o propósito de Deus fosse cumprido nessa terra. Se Deus não tivesse posto os planos dele no papel,
não tivesse usado os irmãos de José, sabe o que José seria, amados? O mimadão da casa do papai. Eu conheço alguns homens mimadão. E é feio, amados. E José talvez seria esse mimadão. Então Deus tirou José desse mimo e ensinou José a virar um homem de verdade. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Amados, essa família foi restaurada. Porque é muito bom falarmos só de José. Mas a Bíblia diz que a família, os irmãos de José foram restaurados. Agora, para que isso acontecesse, eles tiveram que encarar os seus piores pesadelos. José olha para eles e fala o seguinte: como é que está o pai velho? Ele está bem do coração? Como é que anda meu pai? Ele fala: não, o papai está forte, ainda aguenta o tranco. Eles, vai lá e fala para ele que eu estou aqui, e que eu sou o governador do Egito, e que eu estou mandando esse alimento para vocês. Amados, eles tiveram que restaurar essa vida. Chegaram lá no pai deles e tiveram que contar a verdade. Assim: papai, vamos confessar nosso pecado. Sabe aquele sangue que estava naquela túnica? Não era de José, era de um animal que nós matamos. Teu filho querido do coração nós vendemos, porque nós tínhamos inveja dele, nós tínhamos ódio dele. Mas ele está lá, como governador do Egito. Agora José vai se encontrar com Jacó. Interessante que José não esqueceu do seu pai no palácio. E tem gente nessa noite aqui que está em palácio e está esquecendo de Deus, está esquecendo do pai. E essa é uma oportunidade para você baixar sua cabeça e orar a Deus e pedir perdão e falar: Senhor, eu estou aqui, me perdoa. A comida do palácio, amados, é até boa, mas não tem comida melhor do que a comida da casa do papai. Nós até nos lambuzamos com a comida do palácio, mas a comida do papai, ela sempre é a melhor. E tem gente que está afastada da casa do pai, e Deus está te dando uma oportunidade para você voltar para a casa do seu pai. Amém, amados? Eu quero orar por você nessa noite.